Oi gente, neste vídeo eu vou mostrar como você pode construir os gráficos das funções trigonométricas. Você pode construir, vou mostrar como você identificar o gráfico a partir da função, como também você identificar a função a partir do gráfico, ok? Vamos lá? Primeiro vamos entender quanto é o seno e o cosseno dos ângulos que são múltiplos de 90 graus, que é o ângulo de 0, 90 graus, 180, 270, 360. Lembrando que nas construções dos gráficos, os ângulos aparecem em radiano. Portanto, 90 graus vai estar no gráfico π sobre 2. Quando for 180 graus, vai estar no gráfico π. Seria π radiano, π sobre 2 radiano, mas esse nome rad é omitido, né? Então aparece somente π. No ângulo de 270 graus vai aparecer 3π sobre 2. E no ângulo de 360, 2π. E assim sucessivamente. Eu peguei aqui somente de 0 a 2π, que já dá para a gente identificar o gráfico, ok? Aqui na circunferência trigonométrica nós temos o eixo dos cossenos, que é esse eixo horizontal, e o eixo dos senos, que é o eixo vertical. Então, se eu quiser saber o seno de 0 grau, note que 0 graus está aqui, ó, sobre o eixo dos cossenos. Então está na horizontal. Então esse 1 que aparece aqui é o valor do cosseno. E o seno é 0. Então o seno é 0, o cosseno é 1. Lembrando que o seno e o cosseno desses ângulos, que são múltiplos de 90 graus, ou é 0, ou é 1, ou é menos 1. Ok? E sempre vai ser 0 com 1 ou 0 com menos 1. O seno e o cosseno sempre vai ter. Um dos dois vai ser 0 e o outro vai ser ou 1 ou menos 1. Ok? Quando a gente for para o ângulo de 90 graus, que é o π sobre 2 radianos, note que ele vai estar no eixo dos senos. Então, esse 1 que aparece aqui vai ser o valor do seno de 90 graus. E o cosseno vai ser quanto? O cosseno vai ser 0. Ok? Sempre a casadinha. 0 com 1 ou 0 com menos 1. Sempre tem o 0 em um dos dois. Quando vier para o ângulo de 180 graus, que é o ângulo de π radiano, note que eu vou estar na horizontal, no eixo dos cossenos. Então esse menos 1 aqui vai ser o valor do cosseno de 180. E o seno vai ser quanto? O seno vai ser 0, sempre a casadinha, né? Menos 1 com 0 ou 1 com 0. Quando vier para o ângulo de 270, eu vou estar aqui, ó, na vertical, na parte de baixo. Então esse menos 1 aqui, eu estou no eixo do seno. Então esse menos 1 é do seno. E o cosseno vai ser quanto? Vai ser 0. Quando vier para o ângulo de 360, eu vou estar no eixo horizontal. E esse 1 daqui vai ser o valor do cosseno, porque eu estou no eixo dos cossenos. E o seno vai ser 0, ok? Pronto, entendido isso, vamos agora ver os exemplos que temos aqui. Ó. O primeiro exemplo. Qual é a representação gráfica da função trigonométrica f de x igual a 1 mais seno de x de domínio 0 a 2π? Então aqui todas elas estão indo de 0 a 2π. Podia ter um ângulo negativo, vindo aqui para o lado esquerdo, como também podia ter um ângulo passando de 2π. Mas aqui só está indo de 0 a 2π. Como aqui é a função seno, então eu vou ver qual o seno de x. X é o que está aqui na horizontal. São esses ângulos. Ó. O ângulo de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então eu vou fazer o quê? Eu aconselho a começar sempre pelo 0, depois vai para o π sobre 2, que geralmente com esses dois já dá para a gente identificar. Então para o ângulo 0, 0 grau ou 0 radiano, quem é o seno de 0? O seno de 0 a gente acabou de ver que é 0. Então aqui o seno de 0 é 0. Só que aqui a função é 1 mais seno. Então seria 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então tem que partir do 1. Note que dessas funções aqui, desses gráficos, que parte do 1 é essa letra D. Está partindo exatamente do 1. A letra E parte um pouquinho abaixo do 1. Mas se você ficar em dúvida, vamos para o outro ângulo para a gente tirar a dúvida. Vamos para o ângulo de π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2 é 1. Como aqui é f de x igual a 1 mais seno, então como seno de π sobre 2, o x agora é seno π sobre 2. Ó. O seno de π sobre 2 é 1. 1 mais 1, 2.
Então vai ter que ir para o 2. Note que é só a letra D, ó. Π sobre 2 está indo para o 2. A letra E não está indo para o 2. Está indo aqui para um valor menos que 1. Então, resposta certa, neste caso aqui, letra D. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho vários gráficos e quero saber qual é a da função tangente. Bom, uma coisa importante é que a função seno e a função cosseno sempre são essas ondas aqui, ó. Então, função seno e cosseno. Este outro gráfico aqui é o gráfico de uma função quadrática. Então, a gente só fica com gráfico 1 e gráfico 2. Gráfico 1 e gráfico 2. Como é que a gente pode tirar a dúvida, não é? A gente pode tirar a dúvida do seguinte. A tangente, né, seno sobre o cosseno. Então, pelo ângulo zero, dá para a gente tirar a dúvida. Ó, quanto é o seno de zero? A gente acabou de ver que o seno de zero é zero. E quanto é o cosseno de zero? A gente viu que o cosseno de zero é 1. Então, a tangente de zero vai ser seno de zero sobre cosseno de zero. Seno de zero, que é 0, sobre cosseno de zero, que é 1. 0 sobre 1, que dá 0. Então, a tangente de zero é 0. Note que essa daqui, ó, é que está passando no zero. Essa outra não está. Então, a resposta certa aqui é gráfico 2, ok? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. Observe o gráfico a seguir. E qual é dessas funções que corresponde a este gráfico? Veja, aqui tem função cosseno e função seno. A gente não sabe qual é, então a gente vai ter que analisar os dois casos, né? E note que está saindo do zero. Então, vamos lá. Para o ângulo zero, quanto é o seno de zero? Seno de zero é zero. Então, aqui está saindo do zero, tá certo? Mas não tem nenhuma com seno, ó. Y igual a seno de x. Só essa aqui, mas está invertida, né? Então, vamos para o outro ângulo, π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2, a gente viu que é 1, só que aqui está menos 1, ó. Então, está invertido, não é? Aí, veja bem, não é cosseno, porque cosseno de 0 é 1, né? Aqui está 0. Mesmo estando esse menos aqui, é o que poderia fazer aí para o menos 1. Então, só pode ser seno. Aí você diz, mas Antônio, aqui está seno de menos x. Justamente, o seno de menos x é igual a menos o seno de x. Então, esse menos faz com que os valores fiquem invertidos, né? O menos do seno faz com que os valores fiquem invertidos. Por exemplo, o seno de menos 90 graus é igual a menos o seno de 90. Né? Então, o seno de 90 graus, que é π sobre 2, não é 1. Como é seno de menos x, ou seja, menos 90 graus, então aí vai ser menos 1. Então, esse menos aqui fez com que os valores fiquem invertidos. Lembrando que isso só acontece na função seno, né? O seno de menos x. Se fosse a função cosseno, aí o cosseno de menos x não inverteria, né? Ok? Só para ficar claro, ó, o seno de 0 é 0, aqui tudo bem, aí não dava para identificar, né? Aí o cosseno de 0 é 1, aí não pode ser cosseno, ó. Não pode ser cosseno, tá certo? Aí vamos para o de π sobre 2. O seno de π sobre 2, que é o seno de 90, é 1, aqui está menos 1. Então, justamente por causa desse sinal aqui, ó, esse sinal de menos, né? Então, a gente tem que seno de menos x, ou seja, seno de um ângulo negativo, ele tem o mesmo valor do seno do ângulo positivo, mas com o sinal de menos na frente. Então, por isso que aqui está invertido, aqui está menos 1. Então, neste caso aqui, a resposta é a letra C, ok? Observe agora o quarto exemplo. Observe o gráfico a seguir. Qual a função que melhor representa esse gráfico nesse intervalo? Veja que está um intervalo aí de menos 2π a 2π. Então, eu aconselho sempre a começar pelo ângulo de zero, né? Eu não sei se é a função seno ou cosseno, vamos analisar. Começando pelo ângulo zero, quanto é o seno de zero? O seno de zero é 0, só que aqui está no menos 1, né? Aí vamos ver o cosseno. Cosseno de 0 é 1, aqui está na menos 1. Então, poderia ser o cosseno com o sinal invertido, né? Poderia ser essa letra D aqui, ó. É o cosseno, mas tem um menos na frente, aí inverte.
Para isso, vamos tirar a dúvida com outro valor. Esse valor daqui, que é o π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? O cosseno de 90 é 0. Aí, 0 menos 0 fica a mesma coisa, né? Aí vamos para o π. Quanto é o cosseno de π, que é o 180 graus? É menos 1, só que aqui está no 1. Justamente por causa desse menos aqui, que inverte, ok? Então a resposta certa aqui é letra D. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Quinto exemplo. Eu tenho aqui a função y igual a cosseno de x e 5 gráficos. Qual desses gráficos corresponde a cosseno de x? Então eu aconselho a começar pelo zero. Cosseno de zero é 1. Aqui está saindo do zero. Aqui está saindo do 1, pode ser esse. Aqui está saindo do 1, pode ser esse. E esses dois aqui não tem característica de função cosseno, nem seno, né? Cosseno ou seno é como essa letra A e B, ó. Ele tem essa ondinha aqui. Essa letra C e E, ela está mais para o tipo de função tangente, ok? Bom, com o zero só, a gente não identifica porque apareceu dois casos. Se bem que já dava para identificar. Mas para tirar a dúvida, vamos para o ângulo de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2, que é o cosseno de 90? Não é zero? Então note que só aqui está no zero. Aqui não está, tá? E já daria para notar que este gráfico não é o gráfico de uma função trigonométrica, nem de seno nem de cosseno, né? Este aqui está para o gráfico, tá uma parábola, né? Uma função quadrática. Então aqui, ó, letra B, ok? Vamos para o próximo exemplo. Qual dos gráficos abaixo representa a função y igual a 2 mais seno de x? Então aqui eu tenho 5 gráficos. E vamos lá, 2 mais seno de x. Então vamos começar pelo seno de x. Vamos atribuir valores a x, ó, desses valores que estão aqui. Vamos começar pelo zero. Seno de zero. Seno de zero é 0. Aí 0 mais 2, vai para o 2. Então tem que sair do 2. Ó. Aqui sai do 2. Aqui não sai, só sai a letra A e a letra D. Ok? Aí para tirar a dúvida, vamos para o outro. π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2, que é o seno de 90? É 1, não é isso? Aí 1 mais 2, 3. Então tem que ir até o 3. Aqui não está indo, só está indo até o 3, aqui a letra D. Então a resposta certa aqui, letra D. Vamos ver o próximo exemplo. Aqui eu tenho o gráfico de uma função e tem as funções para relacionar. Então vamos analisar, né? Eu não sei se é seno ou cosseno, então vamos ver. Já dá para ver que não é tangente, né? Porque tangente não tem esse comportamento, né? Então, ou seno ou cosseno. Então, vamos lá. Para cosseno de zero. Cosseno de zero não é 1? Então, 1, aí sairia daqui. Mas note que todas elas aqui, ó, tem ou mais 1 ou menos 1. Então, se fosse cosseno de zero é 1, aí 1 mais 1, 2, né? Não seria essa a letra A. Cosseno de zero é 1, aí 1 menos 1 daria 0. Também não seria a letra B. Vamos para o seno, né? Quanto é o seno de zero? É 0. 0 mais 1, 1. Então, tem muito a ver com a letra C aqui, ó. O seno de zero é 0. É 0 menos 1, daria menos 1, viria cá para baixo. Então, só pode ser a letra C. Mas, para tirar dúvida, vamos fazer mais um. Vamos fazer o π sobre 2. O π sobre 2... é o seno de π sobre 2, né? O seno de π sobre 2 é 1. Aí 1 mais 1, 2. Então está indo para o 2. Então letra C. Ok? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 8. Bom, qual a função trigonométrica representada neste gráfico? Bom, aqui a gente só tem função seno, cosseno e tangente. Note que não pode ser tangente pela comportamento do gráfico, né? Ou seno ou cosseno. Então vamos para ver aqui o cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então aqui não pode ser cosseno. O seno de zero é 0. Então pode ser seno. Vamos ver mais uma. O seno de π sobre 2 é 1. Então aqui só pode ser seno de x. Ok? Mais um exemplo. Ó, o gráfico da função trigonométrica, 2 seno de x mais 3 no intervalo de 0 a 2π. Então aqui nós temos os gráficos e vamos analisar. Bom, como é seno, vamos começar pelo seno. Seno de zero. Seno de zero é 0.
Aí aqui tem duas vezes, né? 2 vezes 0 é 0 mais 3. Então tem que partir do 3. A única que parte do 3 é a letra B e a letra E. Entendeu? Ó, comecei pelo ângulo 0. Seno de 0 é 0. Aqui tem duas vezes seno de 0. Então seria 2 vezes 0, que é 0, mais 3. Aí tem que partir do 3, ok? Aí só letra B e letra E. Então vamos para tirar a dúvida, vamos para mais um ângulo. Π sobre 2. Π sobre 2, que é 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Aí 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então tem que ir até o 5. A letra E está indo até o 4. A letra B está indo até o 5. Então, letra B. Ok? Bom, espero que tenha ajudado. Obrigado. Até a próxima.